Seja como uma raiz firme, um ideal, siga o seu destino. Ame a quem puder amar, dê a mão a quem chamar, tire a pedra de você e veja o sol nascer. Pare, faça uma canção, abra o coração, ele ajudará. Veja como é linda a flor, sinta o cheiro do amor, seja irmão do teu irmão, Cristo é o nosso pão. Ser fundo do mais fundo ser, o desejo do mais belo ser, ser a paz que finge ter, o mais puro e inocente ser. Ter alguém que pinte o sol, que acorde as manhãs, ver o artista que criou e amar como ele amou. Ser fundo do mais fundo ser, o desejo do mais belo ser, ter a paz que finge ter, o mais puro e inocente ser. Ter alguém que pinte o sol, que acorde as manhãs, ver o artista que criou. Começar a nos preparar para o nosso curso, agradecendo esta oportunidade de estarmos aqui e vamos nos ligando com a equipe espiritual responsável por essa casa, por esse curso. E em mente, eu peço a vocês que me acompanhem para que a gente possa dizer: Mestre, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Aonde houver ódio, que eu leve o amor. Aonde houver ofensa, que eu leve o perdão. Aonde houver discórdia, que eu leve a união. Aonde houver dúvidas, que eu leve a fé. Aonde houver erro, que eu leve a verdade. Aonde houver desespero, que eu leve a esperança. Aonde houver tristeza, que eu leve a alegria. E aonde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Uma boa aula a todos. Ok, vamos lá. O tema da tarde de hoje, capítulo 6 do nosso livro, nós vamos falar sobre um sentimento, culpa. Então não é exatamente uma emoção, é um sentimento. O que é a culpa? A culpa é um híbrido da raiva. A culpa está em todos nós, ok? Então não existe ninguém no mundo que não carrega um percentual maior ou um percentual menor de culpa. Então, e faz parte de um processo de aprendizado, num planeta de provas e expiações,
Só que nós chegamos num momento da nossa evolução que a gente tem que olhar para esse sentimento com outros olhos, ou começar a olhar para ele com outros olhos. Entender exatamente, como todos os sentimentos e todas as emoções, qual é o recado divino, qual é o aprendizado, o que realmente ela está querendo nos dizer sobre o fascínio do egoísmo que ela representa, sobre a reeducação emocional centrada no alto amor, o que ela quer nos dizer. Então é hora da gente começar a enxergar de uma outra forma, de um outro jeito. Então vamos lá. É a raiva de si mesmo. Então esse é o primeiro conceito. É um híbrido da raiva, que é um sentimento, que é uma emoção natural, mas ela é uma raiva de si mesmo. Então quem sente culpa, na verdade, tem um percentual de raiva contra si mesmo. É algo que não foi aceito, que não foi assimilado, que não foi compreendido, que aí não sabe exatamente como se processa e como começar a reverter essa situação. Só que é uma situação milenar. Não começa nessa existência, não começou na outra existência. É uma situação que a gente vem trazendo isso já há mais de 2000 anos. Já reencarnamos várias vezes, em várias culturas, em várias religiões, e nós ainda não conseguimos entender exatamente o que significa isso. Então vamos lá. A culpa significa o quê? Eu mereço sofrer. Interessante isso. Então eu coloquei um asterístico aqui para explicar para vocês um outro processo. Existe um estudo americano, o Brasil foi envolvido também nesse estudo, que mostra o que faz um ser humano. É um estudo, é uma pesquisa feita no mundo inteiro, mas quem coordenou essa pesquisa foi nos Estados Unidos. O que faz um ser humano feliz? Essa era a pergunta essencial dessa pesquisa. Alguns pensaram o seguinte: o que faz uma pessoa feliz é dinheiro. E aí foram fazer essa pesquisa, uma pesquisa neurológica, com tomografia, com ressonância, o que acontece no cérebro de uma pessoa para que ela se torne uma pessoa feliz. Aí, primeira conclusão que chegaram é o dinheiro. Então, pessoas que têm muito dinheiro são pessoas mais felizes. E o resultado, com as amostras do mundo inteiro, foi inconclusivo. O que significa isso? Não é o dinheiro que faz uma pessoa feliz. Porque pessoas que têm muito dinheiro, aquela área do cérebro não era atingida naquilo que ela fazia, ok? Naquilo que ela tinha, nos valores que ela tinha, nos investimentos que ela tinha, né? Nas facilidades financeiras, não atingia a região do cérebro, chamado circuito de Papez. Então foi James Papez que descobriu. É uma região do nosso cérebro que está entre o reptiliano. Nós temos 3 cérebros: o reptiliano, o emocional e o racional. O racional é o nosso lado humano, o reptiliano é o nosso lado animal. Então o centro de Papez fica exatamente entre esses dois, e ele vai fazendo uma conexão entre os dois. Então chegaram à conclusão que o dinheiro seria a causa da felicidade humana, e o resultado foi inconclusivo no mundo todo. Pegaram pessoas que tinham, não chegaram a conclusão nenhuma. Segunda, é a beleza. Dentro dos padrões de beleza, então uma pessoa linda dentro dos padrões de beleza seria uma pessoa feliz. E fizeram vários testes. Inconclusivo. Inconclusivo. E esse centro de Papez trabalha felicidade / satisfação. Porque chega um momento que felicidade e satisfação se confundem. É uma linha muito tênue para saber a diferença entre um e outro. Hoje nós sabemos que satisfação tem a ver com pessoas, com coisas, com posições sociais e com lugares. E felicidade é uma questão espiritual, é uma questão consciencial. Só que às vezes isso se mistura. Então o centro de Papez é uma região do nosso cérebro onde se consegue identificar e mapear a felicidade. Quando uma pessoa está feliz, essa região do nosso cérebro é inundada e a pessoa se sente feliz. Então eles queriam saber quais são as causas que levam uma pessoa a se tornar alguém feliz. Primeira causa, dinheiro, inconclusivo. Segunda causa, beleza, inconclusivo. Terceira causa, o poder, inconclusivo. Olha que interessante. Então esse teste foi feito no mundo inteiro, com neurocientistas, com psicólogos, com psiquiatras,
Okay? E chegaram à conclusão que não era o dinheiro, não era a beleza e não era o poder. E se fossem os três juntos? Inconclusivo. Olha que interessante isso. Então, a riqueza, a beleza e o poder, e os três juntos, não eram suficientes para inundar essa região do cérebro, chamado circuito de Papez, que faria uma pessoa feliz. Não chegaram a essa conclusão. E continuaram os testes. Chegou um momento que eles foram traçando teorias. E uma teoria, será que é o aprendizado? E aí fizeram os testes, chegaram à conclusão que quando nós aprendemos alguma coisa, a região ela é inundada. Se tornamos pessoas felizes toda vez que nós aprendemos a fazer alguma coisa. Aquilo que você não sabia, saiu do zero e você aprendeu. Quando você chega àquela conclusão, aprendi, o seu cérebro é inundado por uma série de hormônios e você se torna uma pessoa feliz. Então a conclusão que o aprendizado é a principal causa que leva à felicidade humana. E continuaram as pesquisas. A segunda teoria foi a autossuperação. Okay? Não é superar alguém, não é vencer alguém, é se superar. Pessoas que conseguiram se autossuperar naquilo que elas se propunham. Chegava um momento, depois que elas conseguiam, o cérebro dela era inundado por algumas sensações de felicidade. E às vezes essa autossuperação se dá na base da lágrima, da dor. Interessante isso, do esforço, da dedicação. Então, por exemplo, às vezes a pessoa ganhou uma corrida e aquela pessoa chegou em 10º lugar. Aquela pessoa que ganhou, para ela era só mais uma corrida, mais uma vitória. Aquela que chegou em 10º lugar está extremamente feliz. Por quê? Ela vinha do 20º lugar. Então ela veio se esforçando, ela veio se dedicando, chegou um momento que para ela em 10º lugar já era um momento de felicidade. Então ela não estava superando, nem estava vencendo, ela estava se auto-superando. Ou às vezes uma pessoa vai subir, vai escalar uma montanha, qualquer coisa, a hora que ela chega, que ela coloca a bandeirinha lá, ela se sente muito feliz. Veja. Então, duas situações. A aprendizagem e a autossuperação. São os dois fatores principais que levam uma pessoa a cumes de felicidade e se manter felizes. Então não era o dinheiro, não era a beleza, não era a riqueza. Era a aprendizagem em primeiro lugar e a autossuperação. Continuaram os testes. E chegaram à conclusão, olha que interessante, que felicidade barra satisfação, o sofrimento, faziam as pessoas satisfeitas e quase felizes. Recompensa, punição, recompensa. Olha a mente de um espírito de um planeta de provas e expiações. Então, quando ele comete uma falha, quando ele comete um erro, quando ele não se perdoa, quando ele sofre, ele se sente feliz. Ele está pagando por aquilo. Olha como a nossa mente é. Chegaram a essa conclusão, que olha, eu mereço sofrer. A pessoa se sentia feliz, satisfeita. Inundava aquela região do cérebro dela quando ela se sentia punida, quando ela se sentia castigada. Porque como ela não trabalhava o auto-perdão, o castigo, o sofrimento e a dor fazia com que ela se sentisse feliz. Olha que contradição. Você ficou em 3º lugar. A dor e o sofrimento. Olha como é o nosso cérebro, como a mente de um espírito de provas e expiações. Ele ainda vincula o sofrimento, a dor, como uma certa satisfação, quase uma felicidade. É um paradoxo isso. Mas isso foi feito numa pesquisa. Por isso que eu coloquei um asterístico aqui, ó. Da onde vem eu mereço sofrer? Nós pensamos dessa forma, conscientes ou inconscientemente. Só que a necessidade de redimir-se pela dor. E de onde vem isso? É um processo de culpa coletiva. E aqui assim, ó, a culpa que sentimos é o resultado de séculos de condicionamento dentro do pensamento judaico-cristão. Começa com a ideia de Adão e Eva. Olha da onde que vem isso. Da onde vem essa culpa?
Lembra na aula sobre o medo que eu disse para vocês que o medo é uma forma de manipulação e controle? A culpa. Uma pessoa culpada, ela é facilmente manipulada. Ela é facilmente manipulada. E quando ela sofre, quando ela sente isso ela carrega há séculos, é um hábito enraizado, cristalizado dentro dela. Então, quando ela se vê num momento de sofrimento e dor frente a um equívoco, ela se sente feliz. Estou sendo punida por aquilo que eu fiz. Então, a punição, a dor de um Deus que castiga, de um Deus que pune, faz com que a pessoa se sinta realizada. Sinta realizada isso. Veja. Então, a maior dificuldade que temos em relação ao perdão é o processo de culpa instalado em nós mesmos. Então, nós temos um processo de culpa instalado há milênios dentro de nós. Há milênios. E nós ainda achamos que o sofrimento, a dor, a punição é um processo de purificação. Nunca foi. Nunca foi. Porém, nós adaptamos isso. As nossas crenças fizeram que nós acreditássemos que a dor, que o sofrimento fazia parte do nosso processo de purificação. E carregamos isso por séculos a fio, por milênios a fio. Então, o maior problema que nós temos em relação ao perdão é esse sentimento de culpa instalado dentro de nós há muito tempo. Que atende os nossos interesses, inclusive, mas que não atende mais. Agora é um processo que não atende mais esse processo, essa ideia, essa punição e essa dor. Nosso espírito já amadureceu um tanto ao ponto de começar a olhar para isso de um outro jeito, de uma outra forma. Entenderam? Então veja, é um subproduto do orgulho. O que é a culpa? É um subproduto do orgulho. Orgulho e as suas faces. Ele tem muitas faces, ok? E conforme uma delas chama-se culpa. Então, se sentir-se culpado, se sentir-se punido, sofrer por aquilo, ser castigado, ainda está na nossa consciência coletiva. Porque nós aprendemos isso, inclusive, dentro das religiões. Desde o momento de Adão e Eva, nós nos sentimos culpados pela expulsão do paraíso. Desde esse momento. E nós não conseguimos até hoje, se livrar desse processo de culpa. Então, nós estamos saindo de uma condição biológica para uma condição psicológica. A condição psicológica que nós estamos agora vai fazer com que a gente pense, reflita, analise tudo aquilo que já aconteceu. Eu estava errado? Não. A diferença é que eu subi um degrau agora. E quando eu subo um degrau, eu quero enxergar as mesmas coisas de um outro jeito. Então veja. Oi? Eu mereço sofrer? Eu mereço sofrer. Tem uma parte que é legal de saber a aceitação do erro, né? Sim. Para não terceirizar. Sem dúvida. O lado bom da coisa, né? Exato. Eu estou sofrendo porque algo eu fiz para passar por quê. Só que daí eu tenho que ressignificar e mudar e não achar que eu tenho que sofrer. Não, exatamente não. É muito pelo contrário, eu mereço sofrer. Você ter a consciência do que você fez é ótimo. Nós vamos estar explicando tudo isso hoje. Porque isso faz parte de um processo de aprendizado. É você ressignificar. É sair dessa condição milenar de achar ou ter a certeza, eu mereço sofrer, eu preciso ser punido, para uma outra postura. Porque isso é uma postura egóica. Isso é o movimento do orgulho. Essa questão de querer sofrer não é humildade, não. É orgulho disfarçado isso. Okay? Que até um certo ponto estava nos satisfazendo. É que agora não satisfaz mais. A ideia de tementes a Deus, Deus castiga, inferno, purgatório, qualquer coisa nesse sentido, já não faz mais tanto sentido. Uma parte, nós falamos do materialismo, uma parte do materialismo no mundo, a culpa é das religiões. Uma parte do materialismo no mundo, a culpa das próprias religiões que pararam na Idade Média. Elas pararam na Idade Média. Elas não levaram em consideração a evolução. Pararam. São os mesmos conceitos, os mesmos preconceitos. Só que hoje não cabe mais. Hoje simplesmente não cabe mais. Então o erro de algumas religiões, algumas, não todas, claro, é evidente,
é se manter na Idade Média, com os mesmos princípios. Da culpa, do erro, da punição, do castigo, de penas eternas, de purgatório, de inferno, veja, em pleno século XXI. Isso faz com que as pessoas saiam dessa condição e comecem a entrar exatamente num imediatismo, num materialismo, porque não encontra a sustentação, o amparo, o apoio. Muito pelo contrário, fica pior ainda. Então, algumas religiões, poucas, ainda bem, ainda se mantêm nessa postura. E isso acaba afastando as pessoas da sua essência e do próprio Deus. Entenderam? Então, veja, o erro é uma postura egóica. O que é uma postura egóica? É o movimento do ego. Mas vamos trocar o erro como aprendizado. Nós temos que olhar para a mesma palavra e começar a enxergá-la de uma outra forma. É um processo lento, é um processo difícil, porque era muito mais fácil aceitar aquilo. Hoje eu tenho que pensar naquilo. Então, quando eu cometi um erro, quando eu cometi um equívoco, quando eu cometi uma falha, eu fiz com consciência, ou na maioria das vezes, eu era muito mais ignorante do que maldoso. Percebam que a maioria das nossas falhas, dos nossos equívocos, tem muito a ver com a ignorância, muito mais com a ignorância do que com a intencionalidade. A maioria, mais de 90%. Nós cometemos porque não tínhamos a noção da consequência daquilo. Não sabíamos exatamente o que ia acontecer, de que forma ia acontecer. Ainda estávamos pensando muito mais em nós. Era um processo de carência, não importa. Mas se nós tivéssemos um pouco mais de visão, com certeza nossas decisões seriam outras. Se tivesse a experiência que nós temos hoje, talvez as decisões seriam outras. Mas é um processo. Então, o erro é uma postura egóica, é um movimento do ego, que tem duas polaridades. A polaridade passiva. O que é polaridade? Nós já fizemos isso milhões de vezes, tá? O que é uma polaridade passiva? É o desculpismo. Você tem a consciência, você sabe que você se equivocou, porém a sua postura ainda continua sendo uma postura egóica. Onde você tem o que é no desculpismo? O julgamento, a justificativa e a irresponsabilidade. Você julga, você entende que você cometeu um erro, você se justifica e continua na irresponsabilidade. Vai fazer novamente. Deu para vocês entenderem? Então, o erro é uma postura egóica quando ela parte para a polaridade passiva. Eu simplesmente tiro a minha responsabilidade. Eu sei que eu cometi um erro, mas por causa disso, eu já me justifico. Mas continuo irresponsável. Deu para você entender? Então, a possibilidade de eu cometer de novo o mesmo erro é de 100%. E eu vou cometer o mesmo erro N vezes, até que eu mude a minha postura. Até que eu olhe aquilo de um outro jeito. Enquanto eu terceirizar, enquanto eu justificar, eu não saio do lugar. Toda vez que eu terceirizo, toda vez que eu justifico, eu não saio do lugar. Não saio, vai acontecer de novo. Vai mudar o cenário, às vezes muda a pessoa, mas o erro continua do mesmo jeito. O que eu vou fazer? Eu vou justificar e vou terceirizar. Não vou me responsabilizar. Então veja, a irresponsabilidade, eu tiro toda a responsabilidade. Eu fiz porque o outro fez também. Deu para vocês entenderem? Eu fiz porque naquele momento eu não estava bem. Veja, você está se justificando ou está terceirizando. Você não está assumindo a responsabilidade. Então, o erro, numa polaridade passiva, chama-se desculpismo. Dá para desculpar alguém? Vamos olhar a palavra desculpa. Será que dá para desculpar alguém? Não, não dá. Porque desculpa é tirar a culpa. Como é que você vai tirar a culpa de alguém? Desculpa é isso que significa. A própria palavra desculpa já nos explica alguma coisa. Desculpa. Não tem como eu te desculpar. A culpa é tua. A culpa é tua, não é minha. Ok? Na polaridade reativa, olha, é um movimento egóico também, movimento do ego, que tem duas polaridades, a passiva, no desculpismo, e a reativa, no culpismo. Eu vou culpar alguém, veja. Eu vou julgar, eu vou condenar e vou punir. Então, no erro, o culpismo, eu vou julgar. Olha, por que eu coloquei a palavra auto?
que serve para mim, ok? Eu estou julgando, eu estou condenando e eu estou punindo. Eu estou auto-julgando, auto-condenando e auto-punindo. Então, na reação reativa, eu trago aquilo para dentro de mim, porém, no movimento egóico também. É a culpa, é preciso sofrer, eu preciso punir, eu preciso culpar alguém, eu preciso punir alguém, eu preciso julgar alguém. Veja, é um movimento egóico, só que é de reação. Aqui é passivo, eu vou me defender. Aqui eu vou achar um culpado e vou terceirizar. Isso quando eu não vou me culpar também, porém, não vou sair do lugar. Então, o erro é um movimento do ego que tem duas polaridades. Ou eu me desculpo ou eu culpo. Deu para vocês entenderem ou não? Então, a culpa é um subproduto do orgulho. Mas o que é o mal, nesse caso o erro, se não o desejo do bem interpretado pelo fascínio do egoísmo? O que é o erro, se não o desejo do bem interpretado pelo fascínio do egoísmo? O que significa isso? O que significa isso? Somos seres egoístas? Somos, ok? Somos. E dentro desse egoísmo, dentro dessa carência, dentro dessa distorção, ainda queremos as coisas do nosso jeito, da nossa forma, para entender os nossos interesses. Como somos seres pouco evoluídos moralmente, então se eu colocar num gráfico aqui a evolução intelectual dos últimos 500 anos e a evolução moral dos últimos 500 anos, vocês vão perceber que a evolução intelectual deu saltos nos últimos 500 anos, principalmente nos últimos 100 anos. A evolução moral, quase nada. O que significa quase nada no quesito evolução moral? Os nossos valores ainda são iguaizinhos aos valores da Idade Média. Ainda pensamos da mesma forma. Ainda agimos da mesma forma. Ainda amamos de forma possessivo, ainda queremos dominar as pessoas, ainda queremos chantagear as pessoas, ainda queremos resolver as coisas na base da agressividade. Sim ou não? Sim, isso era a Idade Média. Então, moralmente falando, as nossas instituições, elas refletem os mesmos valores da Idade Média. Os mesmos valores. Mudamos a roupagem, mudamos a forma de expressão, mas continuamos tendo os mesmos princípios. Então, intelectualmente falando, fizemos isso. Ok? Nos últimos 500 anos. Foi um salto. Moralmente falando, fizemos isso. Subimos quase nada. Ok? Moralmente falando. Então, nós ainda enxergamos as pessoas, os fatos e as situações devido às nossas carências, devido aos nossos desejos, aos nossos movimentos egóicos. Então, o egoísmo ainda fala muito mais. Eu quero ser amado, mas não quero amar. Eu quero receber, mas não quero doar. Deu para vocês perceberem que o ser humano ainda pensa muito mais nele do que nos outros? Ele ainda acha que o mundo lhe deve alguma coisa, que as pessoas lhe devem alguma coisa, que as pessoas são obrigadas a fazer as coisas por ele. O ser humano ainda tem esse perfil psicológico. Ele acha que o mundo ele sofre do complexo do Sol. Ele quer todos os planetas girando em torno dele. Não é isso que acontece? Então, quando a coisa não sai dessa forma, desse jeito, ele acaba se magoando. Agora vocês já sabem conjugar o verbo magoar da semana passada. Então, ele acaba se magoando, porque o mundo não o atendeu nos seus interesses. E, na maioria das vezes, nos seus interesses mais mesquinhos. É isso que acontece. Ok? Veja, o que é o mal, o que é o erro, senão o desejo do bem, interpretado pelo fascínio do egoísmo. É o egoísmo que fala mais alto. Então, nas nossas melhores intenções, nós ainda estamos pensando em nós. Deu para vocês entenderem ou não? Nas nossas melhores intenções, ainda é o egoísmo falando mais alto. Qual é o processo? Reinterpretar, ressignificar, entender todo esse processo. E aí, a culpa nos seus dois processos. Aí a culpa é instalada, porque nós não trabalhamos o perdão, porque trabalhar o perdão vai ter que trabalhar a humildade, vai ter que trabalhar a inteligência, e nem sempre estamos predispostos a isso. Então, a culpa nos seus dois processos, pela dor ou pelo amor. Como é que nós vamos, daqui para frente, pelo menos, redefinir a culpa, ressignificar? Pela dor, é uma pseudoconsciência. O que é uma pseudoconsciência?
É aquilo que parece, mas não é. E que é uma consciência? Eu sei exatamente o tamanho do problema que está dentro de mim. Eu consigo dimensioná-lo, entendê-lo, para começar um trabalho em cima dele. Por exemplo, existem pessoas que querem resolver o problema de todo mundo. Vocês conhecem pessoas assim? De todo mundo. Qualquer problema ela quer resolver, menos o dela. Porque resolver o problema das pessoas faz com que eu não precise olhar para os meus problemas. Deu para vocês entenderem ou não? Eu posso até ajudar as pessoas, claro, não é essa a colocação. Mas se eu passar a vida inteira resolvendo o problema das pessoas, eu não renasci para isso. Eu não reencarnei para isso. Eu posso até ajudar as pessoas, mas eu tenho que olhar para dentro de mim. Então o que nós temos é uma pseudoconsciência. Então as pessoas reencarnam querendo resolver o problema do mundo. Esquece que ela tem uma parte dela em todo esse processo. Então resolver a culpa nos dois processos. A dor é uma pseudoconsciência. A dor nunca, em hipótese alguma, vai nos resgatar da culpa. É só o amor que vai fazer isso. Só o amor que nos resgata da culpa, que é a consciência. Então, eu mereço sofrer, está na pseudoconsciência. Eu mereço ser feliz, está na consciência. Perceberam a diferença ou não? Então, a maioria de nós reencarnamos com uma pseudoconsciência, que agora a gente vai começar a transformar em consciência. É um processo difícil, porque você sai de uma condição biológica para uma condição psicológica. Temos que pensar no fato, analisar o fato. Veja, aí bate o arrependimento. Bate ou não bate? Que bom, né? Já é um primeiro passo, sem dúvida. Até pouco tempo atrás nem se arrependia, ele se arrependia, se justificava, terceirizava, não é isso? Hoje pelo menos bate o arrependimento. Agora, esse arrependimento que bate em nós, ele é positivo ou ele é negativo? Tem dois tipos de arrependimento. Existem dois tipos. Na maioria das vezes, infelizmente, é um arrependimento negativo, que evolui para algo chamado remorso. Eu fico remoendo o fato. Já fizeram isso alguma vez ou não? Remoendo o fato. Então, o arrependimento positivo é quando eu reconheço que eu me equivoquei. Veja, somos seres humanos em um planeta de provas e expiações. Equivocar-se é tão humano. Deu para vocês entenderam ou não? Equivocar-se é tão humano num planeta de provas e expiações. Okay? Então, o reconhecimento positivo, ele me traz uma tristeza. É o erro. Cometi uma falha, cometi um equívoco, isso vai me gerar uma tristeza. Esse é o reconhecimento positivo. Ele só tem um impacto dentro de mim, que é a tristeza, o erro. Eu tenho um aprendizado e uma responsabilidade. Deu para vocês entenderem ou não? Então eu cometi uma falha, cometi um equívoco. Isso vai gerar em mim o quê? Um reconhecimento sem terceirização, sem justificação. Primeira coisa, eu tenho que me livrar dessa coisa de se justificar e terceirizar. Eu tenho que reconhecer que eu tenho parte no processo, ou a minha parte é 100% no processo. Mas eu tenho que reconhecer qual é a minha parte, o que me cabe no processo. Se for 1%, que seja 1%. Mas eu tenho que reconhecer. Enquanto eu terceirizar, enquanto eu justificar, eu não saio do lugar. Fato. Então, vou reconhecer, vou tirar um aprendizado daquilo e vou me responsabilizar por aquilo. Eu vou assumir as consequências. Tudo tem uma consequência. Porque não existe essa questão de certo e errado. Isso é relativo. Nós criamos essa questão de certo e errado. O que existe é ato, consequência. Perceberam a diferença ou não? Ato, consequência. É como a lei de ação e reação e causa e efeito. Nós achamos que é a mesma coisa. Não é. Não é e nunca foi. Ação e reação é uma lei da física. Em qualquer momento que você fizer aquela experiência, obedecendo os mesmos critérios, o resultado é sempre o mesmo. Não é isso? A lei de Newton, inclusive, de ação e reação significa o quê? Você fazendo a mesma experiência, obedecendo os mesmos critérios, você vai ter o mesmo resultado. Fato. Isso é uma lei. Isso é ação e reação. Causa e efeito leva em consideração tempos de ignorância. O que significa isso? Tempos de ignorância. Você só vai responder
por aquilo que você sabe no coeficiente do seu conhecimento. Entenderam? No momento evolutivo, no coeficiente do seu conhecimento, você vai responder. Então, dentro daquele problema, o que você podia fazer era 10%, então você vai responder por 10%. Dentro daquele problemão desse tamanho, o que você podia fazer era 1%, então você vai responder sobre 1%. Era 90%, então você vai responder por 90%. Entenderam a diferença ou não? Então, nós somos protegidos pela nossa ignorância. Vírgula. Só aprendi com Allan Kardec a vírgula, tá? Até que ponto somos ignorantes? Então, nós somos protegidos pela nossa ignorância. Até que ponto somos ignorantes? Mas cabe a nós saber até que ponto éramos ou não ignorantes sobre aquele fato. Às vezes somos 100% ignorantes em relação àquilo. 100%. Pode falar. Daí que vem aquela expressão de muito será cobrado, a quem muito foi dado. Com certeza. Muito será cobrado a quem muito foi dado. Faz sentido? Faz. É evidente que faz. Veja, as leis que regem o universo, das micropartículas atômicas, das grandes galáxias, dos seres ínfimos da criação aos Cristos, são as mesmas. São as mesmas leis que regem o micro e o macro. Dos seres nascendo agora, princípios espirituais, nascendo agora das mãos de Deus, até Cristos, são as mesmas leis. Qual é a diferença então? Cada qual vai responder de acordo com o seu momento evolutivo. Entenderam? Eu vou dar um exemplo mais prático ainda para ficar mais fácil. Na Idade Média, o duelo era visto como ponto de honra. Então, dentro daquela cultura, dentro daquela sociedade, o duelo, tirar a vida de alguém frente ao duelo, estava normal, vamos dizer assim. Fazia parte da cultura, ponto de honra, era protegido pelas leis. E hoje? É crime. Simplesmente é crime e ponto. Deu para vocês perceberem ou não? Então, na Idade Média eu vou responder pelo duelo? Não. Hoje eu respondo 100%. Perceberam a diferença ou não? É crime. Hoje é crime. É indiscutível isso. Hoje é crime. Daqui 500 anos será um absurdo pensar em algo nesse sentido. Daqui 500 anos. São os mesmos espíritos. Entenderam? Então nós respondemos de acordo com o nosso momento evolutivo. Vou dar um exemplo mais prático ainda. Comer carne, é certo ou é errado? Olha que interessante isso. Para o nosso momento evolutivo, ainda faz parte da nossa cultura, das nossas necessidades, há todo um processo econômico envolvido. Isso você não pode parar do dia para a noite. Não dá para parar esse processo do dia para a noite. Os problemas seriam muito maiores, mas dá para você devagarzinho, ao longo da troca de gerações, e mudando esse hábito. Deu para você? Dá tempo para a sociedade se reorganizar. Já está acontecendo isso já há 50 anos. Isso não é novo. Imagine daqui 50 anos, que é um vício milenar também. Então nós vamos responder por isso? Não. Aí alguém pode falar, tem a ver com evolução espiritual? Eu vou falar assim para vocês, Hitler era vegetariano, Chico Xavier comia carne normalmente. Questão espiritual aí? Não. Não. Deu para você entender ou não? É lógico que se você optar hoje por uma alimentação mais saudável, ótimo para você. Por várias questões. Tudo bem? Mas vamos responder por isso? Não. Ainda não. Porque é um processo ainda. Perceberam então responder por algo de acordo com o nosso coeficiente de conhecimento? Então nós vamos responder de acordo com o nosso... Por isso que as leis de Deus são perfeitas. Elas estão adequadas, elas estão adaptadas ao seu momento evolutivo. Então não é ação e reação, é causa e efeito. Causa e efeito. Entenderam? O que para nós hoje é normal, daqui 500 anos vai ser um absurdo. Simplesmente vai ser um absurdo. Daqui 2000 anos vai ser mais absurdo ainda. Daqui 3000 anos nós não vamos nem pensar nesse assunto. É um processo. É um processo, ok? Então nós cometemos muito mais equívocos por ignorância do que realmente por maldade. Muito mais por uma questão egoísta, de carência, do que propriamente de maldade ou intencionalidade. Pelo menos 90% das nossas falhas, dos nossos equívocos, tem muito a ver com ignorância, por carência, por não saber exatamente quem somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui,
para onde nós vamos, quais são as leis de causa e efeito, o que significa ato e consequência. Então, como nós ainda somos ignorantes em relação a isso, essa ignorância nos protege. Aí cabe a culpa? Não, é evidente que não. Mas cabe o orgulho manipulando a culpa. Porque, de alguma forma, atende às nossas necessidades. E aí, quando nós nos culpamos, e aí, quando nós passamos por um processo de punição, de castigo, de sofrimento e de dor, nos sentimos até mais aliviados. Olha que coisa linda. Olha que interessante o que o nosso cérebro faz. Porque o seu emocional acha que você merece sofrer. Então, quando você está sofrendo, você se sente satisfeito ou até feliz. Ou até feliz. Isso é um paradoxo, mas é uma realidade. Ok? Então, veja, no arrependimento positivo é reconhecimento, aprendizado e responsabilidade. Não carrega o remorso. No arrependimento positivo, não carrega remorso. Ok? Agora, tem o arrependimento negativo? Tem. Só que no arrependimento positivo só tem um dano: a tristeza. No arrependimento positivo. No negativo tem uma dupla tristeza. No arrependimento negativo, você carrega uma dupla tristeza. No arrependimento positivo, uma tristeza. O que é a dupla tristeza no arrependimento negativo? O erro e o dano. Evolui para um remorso. Então, no arrependimento negativo, erro e dano carregado de culpa, dano psicológico. Ele acaba nos paralisando. Todo remorso traz arrependimento. Nenhum arrependimento, ou arrependimento não necessariamente traz remorso. Todo remorso traz arrependimento. Nem todo arrependimento traz remorso. Entenderam? Então, podemos nos arrepender? Sim, claro, evidente. Faz parte de um processo. Como é que eu sei se eu peguei uma estrada errada? Pegando. Como é que eu sei que aquilo não foi o melhor caminho? Eu já percorri aquele caminho. Então, quando nós conversamos com os mais jovens, né, nos orientamos em relação a algumas coisas, vocês já perceberam que nós falamos sobre alguns fatos, algumas situações, por caminhos que nós já andamos, que nós já percorremos, que nós já sabemos mais ou menos qual vai ser o resultado? Baseado em quê? No erro. Baseado no quê? No equívoco. Baseado numa falha. Você fala, não vai por esse caminho que eu já sei onde vai terminar isso. Porque nós já passamos por isso. Isso é um erro? Não. Isso faz parte de um processo evolutivo, um processo de aprendizado, um processo de reedificação de valores. Como é que eu sei que aquela estrada está errada? Porque eu peguei ela. Simples assim. Mas por que no momento eu peguei ela? Porque no momento eu não sabia qual a estrada que eu tinha que pegar. Naquele momento eu avaliei, achei que aquela era a melhor estrada. Depois eu percebi que não era. Aí o que o nosso GPS interno fala? Corrigindo rota. É o nosso GPS interno, é a nossa consciência, que vai de alguma forma nos alertar. Olha a consequência disso. Aí você avalia a consequência e continua a estrada. Chegando lá, você vai pegar uma outra bifurcação. A vida é cheia de bifurcações. E você tem que fazer uma escolha. E quando nós fazemos a escolha, essa escolha está baseada em quê? Qual é a nossa base de dados? Para a gente fazer uma escolha, eu vou buscar uma base de dados. Eu vou para a direita ou vou para a esquerda? Eu tenho que fazer uma escolha. Aí eu olho para a direita, eu olho para a esquerda. Aquela que aparentemente atender os meus interesses, eu vou por ela. Quais são os meus interesses? De um planeta de provas e expiações? Carência, não é isso? Orgulho, egoísmo, arrogância, prepotência, solidão. Enfim, eu vou buscar essa base de dados e eu vou. E aí fica a questão. Quanto mais carente, pior são as minhas escolhas. Já repararam ou não? Quanto mais carente, pior são as minhas escolhas. Por quê? Está baseado no quê? Na carência. E na carência você não enxerga um monte de coisa. Então essa autocarência, que se transforma em carência, faz com que eu tome decisões equivocadas. Mas que no fundo vão me ensinar alguma coisa. Entenda que tudo sai um aprendizado. Tudo que acontece na nossa vida sai um aprendizado. Quando nós temos a humildade para olhar para aquilo.
o que normalmente não acontece. Normalmente a gente terceiriza e justifica. Normalmente. Fala, nossa, estou passando por essa situação quantas mil vezes, porque eu não decidi não aprender. Aí eu aprendo, aí eu vou passar de novo. E vou passar mais umas centenas de vezes. Só que a minha postura é diferente. Entenderam? Então veja, os dois tipos de arrependimento é o positivo e o negativo. Aí Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, Código Penal da Vida Futura, são 33 leis que ele explica ponto a ponto, e depois ele resume em 3. Arrependimento, expiação e reparação. Esse é o nosso processo evolutivo. Arrependimento. Que arrependimento que ele está falando? Do positivo ou do negativo? Positivo. Então, o primeiro passo, importantíssimo, mas eles por si só não resolve nada. Olha, interessante. Arrepender-se de forma positiva, ótimo, excelente, mas é o primeiro passo. Tem uma caminhada pela frente ainda, ok? Ele é extremamente importante, mas ele não resolve o fato. E por que será que ele não resolve o fato? Porque nós já amadurecemos. Nós já passamos aquela fase, isso não é uma crítica, pessoal, de achar o seguinte, olha, eu vou lá, eu vou pedir perdão por tudo que eu fiz e está tudo zerado. Nós já passamos dessa fase, isso não é uma crítica, tá? Mas estava muito fácil quando era assim, estava ou não estava? Você passava uma vida inteira torta, cometendo várias falhas, vários equívocos, no finalzinho da vida você pedia perdão e estava tudo resolvido. Estava muito fácil, não estava? Ninguém desconfiou que estava muito fácil. Porque nós fazíamos isso, inclusive. Isso não é uma crítica a nenhuma religião, mas estava muito fácil. Chegou um momento que o nosso espírito fala, viu, mas está muito fácil. Não pode ser assim. Não pode. Eu cometi tantos deslizes, prejudiquei tanta gente, feri, machuquei, abandonei. Eu vou lá, peço perdão, está tudo certo? Assim? Simples assim? E nós aceitamos isso por alguns milênios, tá? Por alguns milênios. Só chegou um momento que o nosso espírito fala, tem alguma coisa que não encaixa. Tem alguma coisa que não encaixa. O quê? Basta se arrepender? Não. É o primeiro passo de uma caminhada. Aí Allan Kardec coloca arrependimento em primeiro lugar. Tudo começa por um arrependimento positivo, não é negativo. Não é você se culpando, não é você remoendo, não é você não tomando a responsabilidade, é você assumindo a responsabilidade. Realmente eu errei. Realmente eu me equivoquei. Sem dúvida nenhuma. Eu não quero nem saber quais são os motivos, mas eu assumo que eu me equivoquei. Veja, olha que maturidade quando você assume que você se equivocou, que você errou, e que você reconhece e que você quer tirar um aprendizado daquilo. Aí o segundo caminho, de acordo com o livro Céu e Inferno, é interessante o segundo caminho. Porque quando eu li a primeira vez, eu também não concordei com o segundo caminho, por mais que estivesse no livro Céu e Inferno, falando, eu não estou entendendo direito esse segundo caminho. Aí eu fiquei buscando mais informações, que é a questão da expiação. Expiar significa sentir na pele, passar pela mesma dor. Será que precisa disso realmente? Será que Deus pensa dessa forma com seus filhos? Olha, você matou, você vai ter que morrer. Você colocou fogo, você vai morrer queimado. Será que é assim que Deus pensa? Que Ele age com essa violência, com essa agressividade, vendo um equívoco sendo pago por uma agressividade? Então eu também comecei a me questionar isso na época, ok? Aí veio a resposta. De um tempo depois, veio a resposta. A expiação, que é o segundo passo, só acontece para corações endurecidos. Aí fez sentido. Falei, agora eu entendi. O que é corações endurecidos? Você comete uma falha, você comete um erro, você comete um equívoco, ok? Mas você insiste na mesma falha, no mesmo equívoco, no mesmo erro. 1, 2, 5, 10 vezes fazendo a mesma coisa, sendo avisado 10 de forma diferente durante 10 vezes. Na 11ª vez não é mais o amor que vem, é a dor. Deu para vocês entenderem? Porque o amor não está resolvendo. Aí o amor chama a dor, são parceiros, inclusive, chama a dor e fala, olha, agora é com você, eu não consegui. 10 tentativas durante 10 anos, não consegui, nenhuma das vezes. Por 10 caminhos diferentes, continua fazendo a mesma coisa do mesmo jeito, da mesma forma. Vem você,
E a dor vem leve. Levinha, levinha. Só que ela vai aumentando a intensidade. Ela vai aumentando a intensidade. Ok? Até que chega uma hora que você não suporta mais. Então, a expiação só acontece para corações endurecidos que não querem aprender pelo amor. Não querem aprender pelo amor. Aí que vem a dor. Aí entra a expiação. Sentir na pele. Aí desperta a sua consciência. Mas não é o plano A de Deus, não é nem o B, não é nem o C, não é nem o D. Ok? Ele vai usar desse recurso, as leis maiores vão usar esse recurso para despertar você para uma nova realidade. Aí vem a reparação. Aí vem a reparação. Então, o espírito consciente, respondendo por 1, 10, 20, 30 ou 90%, ele quer reparar aquela falha. É uma questão consciencial. Não tem nada mais a ver com o universo, com a outra pessoa, com o fato. Ele precisa devolver aquilo de alguma forma. E se aquela pessoa que ele prejudicou já está no degrau de cima, já é um espírito evoluído, como é que ele faz? Não se preocupem. Não se preocupem. Porque, na verdade, quando nós cometemos alguma coisa contra alguém, nós cometemos contra a vida, em primeiro lugar. Não é exatamente contra alguém, mas contra a vida. E as leis maiores têm mecanismo que vai te devolver aquele fato para que você possa, de alguma forma, reparar com a sua consciência. O espírita, ele adora falar assim, eu tenho um resgate com tal pessoa. Aquela pessoa é meu karma. Já ouviram falar um negócio desse, né? Eu estou com ela ou com ele por uma questão de resgate de passado. Né? Não é. Não é. É a sua consciência. Porque se aquela pessoa não existisse ou estivesse longe, o problema continua sendo seu da mesma forma. E a vida vai criar mecanismo para que você possa reparar com a sua consciência. O problema não está nos outros. Questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrito as leis de Deus? Na consciência dos homens. Está na nossa consciência. E adaptada ao nosso momento evolutivo, inclusive. Entenderam? Então, quando eu reparo, eu não estou reparando com ninguém. Eu estou reparando com a minha consciência. Quando eu reencarno, eu tenho 3 níveis de compromisso. 3 níveis de compromisso. Todo ser humano que reencarna, isso vai cair na prova, inclusive, tá? Anotem. Eu tenho 3 níveis de compromisso. O primeiro nível de compromisso, quando eu reencarno, é comigo. Alguém achou que era com alguém? Esquece. Esquece. Okay? A menos que você seja um missionário de alta estirpe. Aí eu vou achar que sim. Mas na maioria das vezes, não. Então, quando eu reencarno, o meu primeiro compromisso é comigo mesmo. É com a minha consciência. Okay? É com o meu espírito. Esse é o meu primeiro nível de compromisso. Então, não adianta eu querer resolver o problema do mundo se eu não resolver o problema que está em mim. Eu reencarnei para resolver o problema que está em mim. Ajudar as pessoas fazem parte do processo. Mas o plano A sou eu. Segundo nível de compromisso é com a espiritualidade que vai me dar a sustentação. Começando com o meu anjo da guarda. E depois os espíritos familiares, os espíritos amigos, os orientadores, os benfeitores. Então, o meu segundo nível de compromisso não são exatamente com as pessoas que estão encarnadas comigo, mas é com a espiritualidade que vai me acompanhar antes da reencarnação, durante a reencarnação e depois da reencarnação. Começando pelo meu anjo da guarda, que estará comigo dentro de todo esse processo, fora os outros espíritos dentro do processo. Então, o meu segundo nível de compromisso não é ainda com as pessoas. O terceiro nível de compromisso são com as pessoas. Família, aquela consanguínea e aquela que depois virá. Esse é o meu terceiro nível de compromisso. Mas se eu não atender o primeiro e o segundo, esqueçam do terceiro. Esqueçam do terceiro. Entenderam? Então, quando eu falo em reparação, eu estou reparando com quem? Comigo. Qualquer reparação, comigo. O mal, ele retorna para nós em 3 diferentes tempos. Curto prazo, médio prazo, longo prazo. A curto prazo, quando eu acabei de fazer, acabei de cometer, há toda uma resposta fisiológica do meu organismo dizendo, viu, você cometeu um erro aí, você cometeu uma falha. Olha a nossa consciência alterando o nosso metabolismo, já nos dando um sinal que nós cometemos um erro consciente. Eu sei o que eu estou fazendo.
Então a minha consciência já me dá um sinal para o meu corpo altera o processo, todo o metabolismo, eu percebo que a circulação muda, eu percebo que a respiração muda. Olha, interessante. Isso é a curto prazo, é quase que instantâneo isso, acontece nos minutos. Eu ignoro e toco. É assim que fala? Me justifico, me terceirizo e vou embora. Terceirizo, justifico e toco. Passado alguns meses e alguns anos, aquilo continua dentro de mim. Aquilo não foi resolvido. E aquilo vai me gerar o quê? Um desconforto psicológico com consequências físicas. E às vezes demora meses, anos, mas aquilo continua dentro de mim, de alguma forma. Passaram alguns meses ou alguns anos, um desconforto psicológico, doenças psicossomáticas, com reflexo no físico, e eu não sei o que é aquilo. Sabe sim, no fundo você sabe. Todos nós sabemos. Alguma coisa mal resolvida dentro de você. Aí você toma remédio, você vai aqui, você vai ali, mas continua ignorando. Aí chega um momento que você não suporta mais aquilo, você precisa reparar aquilo de alguma forma. Você precisa devolver aquilo de alguma forma. E um momento de amor cobre uma multidão de pecados. Entenderam onde entra a justiça e a bondade de Deus? A justiça, olha, existe uma situação, mas um momento de amor cobre uma multidão de pecados. E a bondade de Deus, você vai estar no seu melhor tempo, no seu melhor momento, para devolver aquilo para a sua consciência. Entenderam onde está o problema? Não está mais no mundo, não está mais nas pessoas, não está mais na situação, está na nossa consciência. Então fica arrependimento positivo, expiação, sentir na pele, caso necessite, aí vai para a reparação. Então não basta se arrepender, eu tenho que reparar. Nós já chegamos nesse nível evolutivo de entender que a reparação é para nós, não é exatamente para o mundo, ou para a pessoa, ou para a situação. Reparar é estar em paz com a minha consciência. Não devo nada para ninguém. Eu só devo as coisas para mim. Então, no além, não existe um juiz apontando o dedo para nós. Ou alguém anotando num caderninho. Não tem isso também, ok? É a nossa consciência que pode nos escravizar ou vai nos libertar. É a nossa consciência. Vamos ver. Dentro de um fato, vou dar um exemplo. Que o mundo está nos culpando de alguma coisa. Mas você, dentro da sua consciência, você sabe qual foi o tamanho da sua responsabilidade. E nem é tudo aquilo que o mundo está falando. Porque é a sua consciência. É uma autorreflexão. Às vezes, o mundo está te chamando de herói, mas no fundo você sabe o que você fez. Perceberam ou não? O mundo está te aplaudindo, mas você sabe no fundo o que você fez ou o que você deixou de fazer. O que vale aí? O mundo te aplaudir e você se corroer, ou o mundo te acusar e você saber que você nem teve tanta culpa assim. É uma questão consciencial. Não é o que o mundo fala, mas o que você sente. Entenderam ou não? É interessante, é um diálogo daquele filósofo, antes de Cristo, Sócrates, né, que foi preso para tomar cicuta, veneno, que a esposa dele ia conversar com ele, e ele estava tranquilo, ele estava sereno. Ele estava calmo dentro daquele contexto, porque ele se sentia livre. Mas você vai morrer, ele falava assim, mas todos nós vamos morrer. Veja, olha a expressão que ele falava. Mas você está preso. Ele falou, não, eu estou livre, quem está preso é eles. Perceberam ou não? A consciência, que nível de consciência, que sabe que é inocente e que não está preso. Então, para ele estava em paz. O que mais vale no mundo hoje? Você está de bem com o mundo materialista, imediatista, vitimista, ou você está em paz com a sua consciência? Essa é uma questão. Essa é uma questão. Então a doutrina espírita nos ensina exatamente a entender que equívocos acontecem, falhas acontecem, estamos num planeta de provas e expiações, ainda somos seres extremamente carentes, autocarentes, que nós ainda não sabemos amar se não for de forma possessiva. Nós ainda amamos de forma possessiva, nós ainda nos magoamos com muita facilidade, ainda temos o melindre à flor da pele, mas tudo é um processo, é o nosso processo, é o processo de todo o espírito, ele passa por isso, só que alguns passam por alguns séculos, outros passam por alguns milênios, é tempo, isso é tempo, é o tempo cronológico,
é o tempo espiritual e é o tempo de Deus. Um planeta de provas e expiações, para quem não sabe, ele tem duração média, de acordo com o nosso tempo cronológico, de 7.000 anos, para quem não sabe. 4.000 anos antes de Cristo, 3.000 anos depois de Cristo. Então, quanto dura um planeta de provas e expiações, esse processo de aprendizado, de resistência, de rebeldia? Aproximadamente 7.000 anos. Alguns vão aprender nos primeiros séculos, outros vão aprender no último século. Fizeram a conta? Vocês fizeram a conta ou não? Que nós estamos no primeiro século do último milênio? Para nós, é esse século. O start foi dado neste século, mas já passamos 6.000 anos. Nós já estamos reencarnados num planeta de provas e expiações há 6.000 anos. Somente agora o nosso espírito se despertou para isso. Alguns já se despertaram há 1.000 anos antes. Outros se despertaram na época de Jesus. Outros 1.000 anos antes de Jesus. Porque é um processo de despertamento. Despertamento. Então o tempo cronológico tem a ver com o tempo espiritual. No momento que a gente fala, essa culpa que está cristalizada, estratificada dentro de mim, precisa ser ressignificada. É o nosso momento. Não foi ontem, não poderia ter sido ontem, tem que ser hoje. Então vejam, a culpa, ela pode ser real. O que é uma culpa real? É um fato acontecido. É um fato acontecido. Mas ela pode ser psicológica. Um fato não acontecido. O que é fictícia? Vocês já se culparam por algo que vocês não fizeram? O ser humano ele consegue se culpar até por aquilo que ele não fez. Ou uma situação que ele imaginou que poderia ter sido diferente. Olha, se eu tivesse lá, aquilo não tinha acontecido daquela forma. Então ele se culpa por isso. É uma culpa psicológica, é uma culpa irreal. Então nós temos a culpa real do fato em si, do fato concreto, e temos uma culpa psicológica que nós criamos, que nós imaginamos, de acordo com a nossa base de dados. São situações que não existem na realidade, mas você se culpa, você se condena. Então a culpa pode ser real e pode ser psicológica. Nós temos as duas dentro de nós. As duas. Por quê? É um subproduto do orgulho. E nós ainda, através da culpa, ainda pensamos em dor e sofrimento. Não precisa. Nunca teve essa necessidade. Mas no nosso momento evolutivo, agora eu vou começar a olhar para tudo isso de um outro jeito. Eu preciso olhar para tudo isso. Porque a minha felicidade depende disso. O meu equilíbrio depende disso. É olhar para tudo isso dentro de mim e falar, tenho que dar um outro significado. Eu tenho que reinterpretar. Então, ressignificando a culpa por essa sigla, que você já sabe de cor. Okay? O que significa essa sigla? Então, até aqui, foi pelo fascínio do egoísmo. Daqui para cá, é pelo olhar do alto amor. Veja, mesma situação, o mesmo fato, sendo analisado de um outro olho. Alto amor. Quando nós nos recolhemos, quando nós nos acolhemos e vamos olhar para dentro de nós e ressignificar cada coisa. Nós vamos levar um susto muito grande, viu? Porque vocês vão ver que nós somos muito mais luzes do que sombra. E o que nos apavora não é o nosso lado sombra, é o nosso lado luz. O que apavora o ser humano na fase de transição não é o seu lado sombra, é o seu lado luz. As potencialidades divinas que todos nós temos, mas que estão adormecidas. Adormecidas. Porque nós temos medo de sermos felizes, medo de sermos diferentes, medo de encontrar o equilíbrio. Então o que nos apavora não é o nosso lado sombra, é o nosso lado luz. E a reeducação emocional centrada no lado do amor vai restabelecer o nosso lado do amor. Primeiro, a culpa é uma função adaptativa. O que é uma função adaptativa? Eu tenho que me adaptar melhor às situações, às pessoas, à forma, o jeito. Não querer as coisas milimétricas do meu jeito e da minha forma. Então a culpa está me mostrando o seguinte, vê? Amplie o seu horizonte.
Entenda que cada ser humano é um ser humano, que responde de forma diferente. Ninguém está aí para atender os seus desejos. Ninguém está aí para isso, atender as suas carências. Então, a culpa é uma função adaptativa para que a gente possa se adaptar melhor no mundo de provas e expiações, dentro do nosso momento evolutivo, mas entender que as pessoas são como nós, nem mais, nem menos. Nem mais, nem menos. São seres humanos, que também estão lutando, que estão caindo, que estão levantando, que trazem as suas carências, os seus traumas, as suas alegrias, as suas tristezas. Então, só você consegue viver a sua vida. Ninguém no mundo é capaz de viver a sua vida, só você. Ficar invejando a vida de outras pessoas ou querendo ter a vida de outras pessoas é no mínimo irracional. Porque ali você tem 50 mil anos de história, no mínimo. Só estou falando em 50 mil anos, mas é muito mais do que isso, tá? 50 mil anos de história, de centenas de reencarnações, de experiências, vivenciadas em culturas diferentes, em momentos diferentes, situações diferentes. Então você formatou você hoje. Sem querer desanimar ninguém, nós somos o ápice da nossa evolução. Nós somos o melhor. Nós somos o top. Até então. Nós somos o melhor de todas as nossas reencarnações passadas, somos hoje. Somos o melhor que poderíamos ter sido. Amanhã seremos melhor ainda. Então a culpa é uma função adaptativa. Se adapte ao meio. Quando se fala se adapte, pessoal, não é para ser conformista. Existe uma diferença entre ser passivo e ser pacífico. O passivo é um orgulhoso. O pacífico não. O pacífico conversa, discute, quer saber. Pacífico. Ele não usa de agressividade e violência, por isso que ele é pacífico. Mas que ele é questionador, ele é. O passivo muitas vezes aceita quieto. Mas essa quietude dele, do passivo, tem a ver com orgulho. Então, entenda que ela é uma função adaptativa. Se adapte ao meio. Não é o meio que vai se adaptar a você, é você que tem que se adaptar ao meio. A espiritualidade superior, quando reencarna entre nós, eles se adaptam a nós. Já repararam isso ou não? Jesus fez isso. Jesus fez exatamente isso. Outros espíritos que vieram antes e depois de Jesus fizeram milimetricamente isso. Eles se adaptaram ao nosso jeito, à nossa forma, à nossa cultura e trouxeram o seu exemplo, trouxeram as suas lições, do nosso jeito, para que a gente pudesse entender. Então Jesus, grande, se fez pequeno, para que os pequenos se tornassem grandes. Entenderam? Grande se fez pequeno, para que nós pequenos nos tornássemos grandes. Mas para isso ele teve que descer até nós, para que nós pudéssemos visualizar a sua grandeza. Porque se eles tivessem vindo grande, fica muito longe, fica muito distante, fica sem analogia. Perceberam? Então esses espíritos, quando eles se adaptam ao meio, se vestem igual, falam igual, participam das mesmas coisas. Eles não querem que nós nos adaptemos a eles fazem o contrário. Então quando nós vamos trabalhar a culpa, eu tenho que entender que o meio não é como eu quero, mas como o meio é. Ele é desse jeito. Aceita que dói menos. Aceita e trabalha. É uma retomada de consciência. A culpa é uma retomada de consciência. Tenho consciência que eu sou um espírito em evolução, não sou imperfeito, sou perfectível, e dentro dessa perfectibilidade eu vou sim cometer alguns equívocos. Dentro da minha perfectibilidade, tudo é aprendizado, tudo é aprimoramento. Então é uma retomada de uma consciência cósmica, ok? Onde o alicerce do resgate é a culpa. Tirando Jesus, todos os espíritos, todos, que nós temos conhecimento, que estiveram, que estão e que estarão, mas espíritos superiores, todos, trazem um passado de falhas e equívocos. Todos cometeram muitas falhas, cometeram muitos equívocos, mas chegou um momento que eles retomaram essa consciência. Então a culpa para eles, para que serviu? Para um degrau de ascensão espiritual. Então a culpa sobre essa visão, sobre essa ótica,
ela é o degrau para a nossa ascensão espiritual. Eu quero crescer como ser humano. Eu preciso pegar essa culpa, analisar o que está acontecendo. Ela vai me dar o suporte, ela vai me dar a base de sustentação para o meu crescimento, para sair da condição de humano para ser humano. Então ela é uma companheira de viagem. Não negativa, ela é positiva, porque ela vai me mostrar exatamente o que está acontecendo dentro de mim. Então ela é um alicerce de resgate à culpa. O sentimento de culpa é quando nos julgamos negativamente e ao acreditarmos que não conseguimos viver de acordo com os nossos próprios padrões. O que acontece quando eu não aceito, que é um processo de resgate, que é um alicerce? Eu vou achar que o mundo no qual eu estou inserido não está de acordo com o meu padrão, e aí eu vou gerar todo um processo de autopiedade, inclusive, de auto-remorso. Entenderam? Então veja, esse filósofo, Epíteto, que era um escravo na época, antes de Cristo, ele tem alguns livros, né? E um deles chama A Arte de Viver. E ele tem uma frase sobre a culpa que ele fala assim: a extinção da culpa inicia o progresso moral. Então, se nós precisamos... É antes de Cristo, tá? Isso aí é antes de Cristo. Foi um escravo romano. E um dos livros que ele tem chama A Arte de Viver. É um livro fininho, mas conteúdo assim maravilhoso, profundo, totalmente reflexivo nesse sentido. E ele fala que quando eu extingo essa culpa negativa dentro de mim, eu cresço moralmente. Troque a culpa, isso aqui é o Joana de Ângeles, troque a culpa por responsabilidade. Troque o passado pelo presente. Isso é Joana de Ângeles que fala isso. Troque a culpa por responsabilidade. Troque o passado pelo presente, porque a culpa está no passado, ela não está no presente. Existe uma técnica para isso? Existe. Existe uma técnica que vai nos ajudar a entender um pouco melhor essa culpa, ó. A consciência da culpa pelo amor e não pela dor. A consciência da culpa pelo amor. Agora não vamos mais sofrimento, dor. Vamos falar como é que eu vou resgatar essa culpa pelo amor, não mais, eu não preciso mais da dor. Eu já entendi que eu não preciso mais. Eu não mereço sofrer. Eu não mereço sofrer. Tem 5 fases. Para eu resgatar a culpa que todos nós trazemos, culpas milenares, reais ou fictícias, culpas que me trazem remorso, culpas que me trazem sofrimento, eu preciso mudar a polaridade. Eu vou aprender pelo amor ou pela dor. O processo evolutivo é um processo de desidratação, para quem não sabe. Nós vamos perder líquido, ou chorando ou trabalhando. A gente vai escolher como é que eu vou perder esse líquido. Vai ser chorando pela dor ou vai ser trabalhando pelo amor? É uma escolha. Nós já chegamos no momento que dá para trabalhar pelo amor. Então, a primeira fase da culpa, todos nós temos, e cada um de nós vamos olhar as nossas culpas. Primeira coisa, chama-se responsabilização. Porque quem se responsabiliza não terceiriza, não justifica. Se é 1% ou se é 100%, não importa. Pegue a parte que te cabe e seja responsável por aquilo que você fez ou deixou de fazer. Primeiro passo, é um passo, são 5 fases. E nessa sequência, tá? Tem que respeitar essa sequência. É uma técnica. É a única? Claro que não, é evidente. São muitas técnicas. Trouxe só uma para vocês. Então, a primeira fase, para mudar a polaridade da culpa, da dor para o amor, primeiro passo é R, responsabilização. Eu tenho que me responsabilizar. Não importa qual é o percentual. Eu preciso, eu necessito me responsabilizar. Segundo, arrependimento. Positivo, por isso que eu coloquei o sinalzinho de mais ali. Eu preciso me arrepender, eu preciso reconhecer que realmente eu cometi uma falha. Não importa qual foi o motivo. Já foi. Já foi. Qual é o controle que eu tenho do passado mesmo? 0. Se eu não tenho controle nenhum do passado, eu só posso viver o presente. Então eu preciso trabalhar o arrependimento, é a letra A. Segundo passo é a letra A. Arrependimento positivo, que não é remorso. Arrependimento positivo é reconhecimento, aprendizado e responsabilidade. O arrependimento negativo é o quê? É remorso. Terceiro, A, autoanálise.
que é autoanálise? Eu vou me recolher, vou me acolher, vou olhar aquele fato, eu vou tentar manter uma distância psíquica. Você sabe o que é uma distância? É como se fosse uma terceira pessoa assistindo. Se eu estivesse assistindo aquela cena, se eu não fosse o autor, o ator, se eu estivesse de fora, como é que eu vou avaliar esse fato? Então, uma distância psíquica do fato ou da pessoa me ajuda a analisar o comportamento. É como se eu me afastasse emocionalmente do fato e olhasse de longe. E se fosse uma terceira pessoa fazendo aquilo? Como é que eu vou avaliar? Como é que eu vou analisar aquilo? Então, autoanálise é você olhar para dentro de você, mas com uma certa distância psíquica, entendendo o porquê e o para quê daquilo. Na programação neurolinguística chama de dissociar. Dissociar, mesma coisa. Na programação neurolinguística isso chama-se dissociar, se afastar, ok? Manter uma distância psíquica, às vezes da situação, da pessoa, e analisar de fora. Se estivesse acontecendo ali, aquela cena, aquela situação, eu de longe, como é que eu posso avaliar aquilo? Chama-se autoanálise. Terceiro, tudo, absolutamente tudo é aprendizado. Pensem que todas as experiências, todas as situações, tudo traz um aprendizado. Tudo. Não existe nada que não traga um aprendizado. Tire daquela lição, tire daquele fato, tire daquilo um aprendizado. Que seja o mínimo, mas que saia um aprendizado daquilo. Eu aprendi alguma coisa. Até como não fazer. Até como não fazer. Eu aprendi aquilo. Eu não sei como fazer, mas já sei como não fazer. Perceberam? Olha, eu não sei fazer melhor do que aquilo, mas pelo menos eu vou tentar não fazer igual aquilo. Já é um passo. Se você já sabe como não fazer, já é um passo. Com o tempo, com a experiência, você vai entender como fazer. Mas, por enquanto, o não fazer já é um aprendizado. Eu já sei que aquela estrada, a consequência daquela estrada. Eu estou na dúvida sobre as outras estradas, mas aquela eu já sei que não dá certo. Isso é um aprendizado. Entenderam? Reparação. A questão da reparação depende de leis maiores. É uma combinação de fatores. Então, quando vocês pensarem no processo de reparação, se coloquem na posição de, só isso. Não queiram imaginar o que Deus vai fazer, como Ele vai fazer, quando Ele vai fazer. Não queiram. Não queiram reparar do seu jeito, da sua forma e no seu tempo. Então, a reparação, quando você fala, olha, passei por todo aquele processo, agora eu preciso reparar. Ótimo, se coloque na posição e esqueçam. Por que o esqueçam aí? Porque não depende mais de você. O que você podia fazer, você fez. Eu passei por todas as 4 etapas, agora eu quero reparar, eu preciso reparar. Eu mando esse sinal para o universo. Entenderam? Eu mando esse sinal, olha, eu estou num ponto de reparar aquela falta, aquele dano, aquele equívoco. Só. Simplesmente só. Não queiram fazer mais nada. Não queiram prever o que Deus vai fazer, como vai fazer, quando Ele vai fazer, do jeito que Ele vai fazer. E não atrele a vontade de Deus à nossa. Tem gente que faz isso, inclusive. Quer reparar daquele jeito, daquela forma, naquele tempo. Não é assim que funciona. O amor é inofendível e Deus é imprevisível. O amor é inofendível e Deus é imprevisível. Mas vai ser no melhor tempo, do melhor jeito, da melhor forma. Isso vocês podem ter certeza, porque é uma combinação de fatores. São vários fatores envolvidos. Então nós enxergamos 5% do que está em torno de nós. Deus enxerga 100%. Como que com 5% você quer resolver o problema? E os outros 95% que você não enxerga? Quais são os interesses das outras pessoas? Qual é o momento das outras pessoas? Vocês já foram tentar reparar um dano e ficou pior ainda? Por quê? Você quer reparar do seu jeito. As intenções são boas, mas não é assim que funciona. Você pode ir lá pedir desculpa, claro, evidente, mas entendo que é uma combinação de fatores. E o melhor processo de perdão é uma atitude, não é exatamente uma palavra. Então, uma combinação. Se coloque na posição que, vamos falar assim, tá? O universo se move nesse sentido.
Pode ser esse ano, pode ser o ano que vem, pode ser daqui 10 anos, pode ser na próxima reencarnação, não importa. Mas quando você se coloca na posição, o que a sua consciência faz? Te alivia. Entenderam? Te alivia. Tem uma história muito interessante que Paulo, né, ele era Saulo, depois se transformou em Paulo, e dentro da estrutura de Paulo, ele sofria demais. Ele era odiado por todos, inclusive pelos cristãos. Pensa, alguém que perseguia os cristãos, depois se tornou cristão e os cristãos não gostavam dele. Tinha suas razões para isso, claro. Ok? Então, muitas vezes, Paulo estava sozinho. Ele estava sozinho. Ele estava angustiado. Às vezes ele estava angustiado porque ele não encontrava apoio em lugar nenhum. Ele tinha uma noiva. Para quem não sabe. Essa noiva chamava Abigail. Ok? E dizem que Paulo era um homem grande, forte, tal, sei lá, né? E ela era pequenininha, miudinha. Mas na hora de colocar ele no eixo, era ela que colocava. A força da mulher. E às vezes ele angustiado, ele triste, ele estava sofrendo muito, ele apanhava, emboscada, ele naufragou, tem um monte de coisa com ele. E aí a noiva dele uma vez coloca ele no colo e falou para ele assim, 4 palavrinhas. Vê se cabe para vocês também essas 4 palavrinhas. Ela falou isso para ele há mais de 2000 anos atrás. Colocou ele no colo, falou, vou te falar 4 palavrinhas. Preste muita atenção, na sequência, e faça exatamente isso. Primeira palavrinha, ame. Faça tudo com amor. Não faça nada de qualquer jeito. Faça o seu melhor. Tudo que você for fazer, faça com muito amor. Então, a primeira palavrinha, ame. Segunda, trabalhe. O trabalho que significa se mantenha em movimento. Se mantenha em movimento sempre. Então, a primeira palavrinha, ame. Faça tudo com muito amor. Segundo, trabalhe. Quer dizer, continue em movimento, não pare. Continue fazendo as coisas. Não importa o que você está fazendo. E o conceito de trabalho é mais dilatado. Não estava falando do trabalho profissional. Estava falando do movimento em si. Então, a segunda palavrinha, trabalho. Terceira palavrinha, espere. Como se falasse, espere. Primeiro você ama, depois você trabalha. Em terceiro, espere. Quer dizer, as coisas estão acontecendo. Está nas mãos de Deus. Não queira fazer as coisas do seu jeito. Não queira resolver no seu momento. E a quarta, perdoe. O perdão dele aí, sabe para quem que era? Das pessoas que ele mais amava. Que era da família dele. Pai, da mãe, dos irmãos, dos amigos. Da intimidade dele que cresceu com ele e que agora estavam perseguindo ele. Porque ele se tornou um cristão. Veja, você estava sendo perseguido pelas pessoas que você mais ama. Olha que situação. Pela família dele, pelos amigos dele. Ele estava sendo perseguido por essas pessoas. Então, quando ele apanhava, quando ele naufragava, eram essas pessoas que estavam patrocinando isso. Ele tinha que perdoar quem? A família dele, os amigos dele, a estrutura dele, a cultura dele, de onde ele veio, a história dele. Ele tinha que superar isso. Então ame, trabalhe, espere e perdoe. Cabe para nós? Cabe. Ok? Então, frente às angústias, frente às dores, frente à culpa, ame, trabalhe, espere e perdoe. O espere é essa combinação que eu falei para vocês. As coisas vão acontecer no momento certo, na hora certa. É uma combinação de fatores. Mas quando eu me coloco na posição de reparação, a minha consciência culpada já dá aquela aliviada. Deu para vocês entenderem ou não? Porque eu sei que não depende mais de mim. Eu estou na posição de reparar o dano. Não sei quando vai ser, como vai ser, de que jeito vai ser, em que condições eu estarei para fazer isso. Mas eu quero fazer. E eu mantenho essa predisposição. A minha consciência alivia. É como se eu já estivesse reparando. Deu para vocês entenderem ou não? Às vezes essa reparação acontece no plano espiritual, não acontece no plano físico. A reparação acontece em vários planos, mas eu preciso me colocar na condição. Então, o processo da culpa é, primeiro você se responsabiliza.
Segundo, você se arrepende de forma positiva. Depois você faz uma autoanálise. Depois você tira dali um aprendizado. E depois você repara. Essa é a sequência. Nem se culpa, nem se justifica. Não cabe mais a culpa nem a justificação. Só se transforma. Não se culpe, não se justifique. Se transforme. A reforma íntima não é tortura íntima, é um processo. Lento, 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 lento. Okay? Não existe certo e errado, e sim ato-consequência. Ato-consequência. Dentro da lei de causa e efeito. Entenderam? Olha, ato-consequência dentro da lei de causa e efeito. Então nós reencarnamos, teve uma série de situações, temos poucas coisas do passado. Interessante. As coisas do passado que nós trazemos não cabem na palma de uma mão. Os nossos maiores problemas estão no presente. Estão no presente. Como assim presente? É a minha rebeldia, é a minha inflexibilidade de querer ver o óbvio. De querer ver a felicidade que está inquieta do meu lado, frente à demora do sofredor em conquistá-la. A felicidade está aqui, ó, do lado. Que está inquieta, frente à demora do sofredor. Por que não quero conquistá-la? Porque eu quero sofrer. Porque eu ainda acho que eu tenho que sofrer. Porque isso aqui é um planeta de provas e expiações. Porque é um vale de lágrimas. Veja, de onde vem esse raciocínio? De onde veio? Que a gente traz isso já há milênios dentro de nós. Que eu preciso purificar o meu espírito pela dor. É interessante isso. É interessante. Dentro do livro Céu e Inferno, que fala do Código Penal da Vida Futura, é interessante o raciocínio que fala o seguinte. Parece que quem escreveu não leu, e quem leu não entendeu. Quando eu li isso, eu falei, acho que quem escreveu não leu, quem leu não entendeu. Porque como se encaixa algo chamado penas eternas? Que tipo de delito, que tipo de falha, que tipo de equívoco de um espírito perfectível, mais ignorante do que maldoso, para que Deus o puna com a eternidade? Quem escreveu não leu. Que tipo de delito é esse que pode condenar alguém a uma eternidade? Não faz sentido. Eu fico imaginando que tipo de crime é esse, que alguém foi condenado pela eternidade inteira. Que tempo que é essa eternidade para alguém foi condenado? No espírito de provas e expiações, no segundo ano de aprendizado. Por que eu falo segundo ano? Porque o primeiro ano é planeta primitivo. Depois eu tenho um planeta de provas e expiações. Regeneração. Felizes, celestes, mundos espirituais. Depois tem mundos espirituais, tem uma sequência de mundos espirituais ainda. Depois acabam os mundos, você começa nos sistemas, depois você começa nas galáxias. Então, um aluno de segundo ano, vamos falar assim, mais primitivo, instintivo, moralmente atrasado, intelectualmente nem tanto, aí ele comete um deslize e você o pune pela eternidade. Quem escreveu não leu, quem leu não entendeu. Veja, olha as incoerências, Mas por que eu cheguei a isso hoje? Porque o meu espírito hoje consegue enxergar isso. É uma incoerência. O sofrimento, a dor, a culpa. Hoje eu falo, é uma incoerência. Serviu até ontem, hoje não serve mais. Estava errado? Não, eu era um bebezinho espiritual, não ia enxergar de outra forma. Mas hoje eu começo pelo menos a questionar. Um questionamento sadio, um questionamento construtivo. Mas o problema não está fora. O mundo está milimetricamente correto. Não tem nada de errado. Não tem nada de errado com nada. A minha forma de enxergar é que está equivocada. Porque o mundo, planeta Terra, provas e expiações, nessa fase, marcas de transição, é a melhor escola que eu poderia ter até o momento. Qual que é a melhor escola para mim hoje? É isso. Você falou as outras aulas, né? Tem injustiça, mas tem injustiça. Exato. O mundo pode até ter injustiças, mas não tem injustiçados. Então, para o meu espírito, qual a melhor escola? Essa. Deu para vocês entenderem ou não? Qual que é o melhor momento? Esse. Para o meu espírito, nesse momento evolutivo, essa é a melhor escola, esse é o melhor momento. São as minhas melhores lições. Eu não posso abrir mão disso agora. Eu estou mais em provas do que em expiações. Olha, se isso já não é um passo. O que significa provas?
A teoria eu já conheço, eu preciso me colocar em provas. Eu preciso me colocar em prova. É isso. Então não adianta eu ficar reclamando de tudo o que está acontecendo, porque para o meu espírito é a melhor escola nesse momento. Para o meu espírito que quer ascender, que quer crescer, que quer evoluir, que quer se aprimorar, que quer sair da condição humana para uma condição para ser humano, eu preciso viver tudo esse... Vou entrar no caos. Mas na verdade não existe caos, existe cosmos. Ok? Então o que tem caos na nossa frente não é um caos. É um processo que está acontecendo dentro de mim, que está acontecendo fora de mim. Mas a partir do momento que eu tentar arrumar esse processo dentro de mim, fora de mim já pega outro ângulo. Consigo enxergar de um outro jeito. Não é de forma passiva, mas é de uma forma pacífica. Não é ficar de braços cruzados, mas é fazer a minha parte. Fazer o meu melhor. Porque Deus está contando comigo também. Interessante isso. Deus também conta comigo para minimizar os problemas, para aliviar algumas tensões, dentro das minhas possibilidades. Mas não vai ser me culpando, me julgando, culpando as outras pessoas, que eu vou conseguir. Não. Que é o meu espírito inquieto, extremamente inquieto, que quer ascender, que quer subir um degrau. E não é por fatores externos. Os fatores agora são internos, não são mais externos. E a culpa é uma delas, que está dentro de nós há mais de 3.000 anos, 4.000 anos, 5.000 anos. Então vem num processo de enraizamento, de cristalização, que eu estou sufocado por ela. Simplesmente eu estou sufocado por ela. Ela é ruim? Não, depende da forma que eu a vejo. E hoje nós vemos que ela é um degrau para a minha ascensão. Os espíritos superiores, que nós temos notícias, todos, absolutamente todos, cresceram pela base da culpa. Todos. Veja, por que eu vou ser diferente? Por que eu não vou usar a culpa para o meu crescimento espiritual? Porque ao invés dela me diminuir, ela vai me elevar. Mas para isso eu tenho que ter humildade, responsabilidade, discernimento, consciência e estar disposto ou predisposto a dar mais esse passo. Difícil? Não é fácil, até porque nunca demos. Possível? Esse é o momento. Marcas da transição. Nós estamos vivendo algo chamado marcas da transição, fases da transição. Mas essas fases, essas marcas não estão fora, estão dentro de mim. E por onde eu começo? Ressignificando a culpa. É dessa forma que eu consigo ter um pouco mais de equilíbrio, um pouco mais de serenidade, e aí sim, a felicidade. Em aprender, em se auto-superar. A felicidade está aqui. Como é que eu alcanço ela? A neurociência, a neurofisiologia já está falando, olha, aprenda, esteja sempre aprendendo, procure sempre coisas novas, Isso vai te gerar felicidade. Se auto-supere. Não importa o que você vai fazer, mas faça sempre alguma coisa a mais. Não é vencer o outro, é vencer a si mesmo. Isso nos traz realmente felicidade. Uma boa noite a todos vocês, meu muito obrigado. Alguém quer perguntar alguma coisa, pessoal? Fique à vontade. Então, você faz a prece final? Nesse momento, para nós encerrar, a gente agradece mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui e vamos pedir a esses amigos espirituais, né, que nos iluminem nesse momento e nos fortaleçam para mais uma semana das nossas conversas. Imensamente peço a vocês que me acompanhem nesse agradecimento, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, Pai. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe, Pai, cair em tentações e livre-nos de todo o mal, que assim